Boa tarde, galerinha do oitavo ano. Hoje nessa aula nós estaremos explicando sobre soma dos ângulos internos de polígonos, tá? Então pegue seu caderno lá, se você precisar de anotar alguma coisa. Então vamos para a nossa explicação. Pois é, nas aulas anteriores nós estávamos falando, estamos copiando a respeito de soma de ângulos internos. Vocês até copiaram essa aula aqui, tá? E hoje eu vim para explicar para vocês. Além de soma de ângulos, nós calculamos nas aulas anteriores as diagonais de um polígono, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre soma de ângulos, que é um pouquinho diferente, mas é complementar, tá? Então, a soma dos ângulos internos de um polígono ele é expresso por SI, tá? Então, a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo com N lados, então N sempre vai ser o número de lados desse polígono, tá? É dada por SI é igual, aí nós temos a fórmula, SI é igual a N, que é o número de lados, menos 2. Depois que você resolver isso aqui, você vai multiplicar por 180 graus. Então, isso aí você vai obter em graus, né? Esse aqui tá em graus, então o resultado vai ser em final. Vai ser em graus, tá? Então, por exemplo, ó, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, para a gente entender um pouquinho sobre a soma dos ângulos internos de um polígono, nós vamos falar um pouquinho sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, nós temos, eu vou até desenhar um triângulo aqui, para a gente lembrar dessa regrinha básica que todo mundo tem que saber. Então, um triângulo, ele tem... Ai, meu Deus, eu fiz de lápis. Peraí, eu vou fazer de canetinha aqui para ficar mais... Cadê o triângulo? Aqui, vou fazer de canetinha, que aí vai aparecer para vocês aí. Tá. Então, o triângulo, ele tem 3 lados. E se ele tem 3 lados, logo ele vai ter 3 ângulos. A soma desses 3 ângulos vai dar 180 graus. Então, todo o triângulo, a soma dos 3 ângulos internos dele vai dar 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Tendo isso em mente, podemos pensar em dividir os polígonos convexos em triângulos. Se um polígono pode ser dividido em 3 triângulos, por exemplo, a soma dos seus ângulos internos é igual a 3 vezes 180. Como assim, professora? Eu vou mostrar na prática para vocês. Ó, é preciso criar uma divisão em que a soma dos ângulos dos triângulos seja igual à soma dos ângulos dos polígonos. Ou seja, você vai pegar um polígono, tá? Então, aqui nós já temos um. Esse aqui, ele tem quantos lados? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele é um hexágono, ele tem 6 lados. Para você calcular a soma dos ângulos internos desse polígono, você pode ou jogar na fórmula direta, ou você pode dividir ele em triângulos e a quantidade de triângulos que você encontrar, o máximo, tá? Você vai multiplicar por 180, tá? Então, aqui tá mostrando, ó. Essa figura é um hexágono. Repare que partindo de um mesmo vértice, é possível dividi-lo em 4 triângulos, ó. Um triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos e 4 triângulos. Para qualquer figura, sempre será possível encontrar n menos triângulos, diagonais partindo do mesmo vértice. Consequentemente, serão formados n-2 triângulos nesse processo. N é o número de lados desse polígono, tá? Então, por exemplo, aqui nós conseguimos dividir esse polígono em 4 triângulos. Então, a soma desses ângulos simplesmente seria 4 vezes 180 graus. Ou seja, 4 vezes 180 vai dar 720 graus. Então, a soma dos ângulos internos desse triângulo, a soma dos ângulos internos desse polígono é 720 graus. Ou você pode calcular assim, dividindo os triângulos, separando os triângulos dentro do polígono, ou você pode jogar direto na fórmula, tá? Vamos jogar direto na fórmula? Então, S é igual a N menos 2 vezes 180. N é quanto? Quantidade de lados que tem esse triângulo? Ou que tem esse polígono? É 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, S é igual a 6 menos 2 vezes 180 graus. 6 menos 2 vai ser quanto, gente? 4. 4 vezes 180 vai ser 720. Então, você pode calcular das duas maneiras que vai dar o mesmo resultado. Você pode fazer assim, igual eu fiz, jogando na formulazinha.
Ou você pode simplesmente dividir o polígono em triângulos e a quantidade de triângulos que você conseguir dividir, você vai multiplicar por 180. Aí aqui nós temos outros exemplos, ó. Aqui tá vendo que é um polígono de 4 lados, ó. 1, 2, 3, 4. Então, nós partimos ele só no meio, ó. Deu 2 triângulos. Então, 2 vezes 180, que vai dar 360. Se você jogar na fórmula, nessa fórmula, também vai dar 360. Nós vamos calcular um desses três aqui para vocês verem. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele é um polígono de 5 lados. Deu para dividir 3 triângulos nele. Porque você tem que partir de um vértice só, tá, gente? Você tem que partir de um vértice só. Essa é a regra, ó. Partiu de um vértice e você vai puxando, ó, para formar os triângulos. Tem que partir de um vértice só. Nunca pode esquecer disso, tá? É partir de um vértice que você vai puxar para fazer os triângulos. Esse aqui é um polígono de 6 lados. Ele deu 4 triângulos, que a gente já tinha feito ali, tá? Então, a soma desses ângulos aqui, desse polígono, deu 720 graus. A soma desses ângulos deu 540 e aqui deu 360. Mas se a gente jogar na fórmula, também vai dar o mesmo valor, tá? Vamos jogar na fórmula desse aqui, ó. S é igual a N menos 2 vezes 180. N é quanto? 4, né? Porque esse polígono tem 4 lados. Então, vai ser 4 menos 2 vezes 180. 4 menos 2 vai ser 2. 2 vezes 180, S vai ser, então, 360 graus. Tá vendo que dá o mesmo resultado? Então, você vê a maneira que você achar mais fácil, tá? Então, a soma dos ângulos internos de polígono é igual ao número de triângulos formados dentro dele, multiplicado por 180. Logo, a soma dos ângulos internos de polígono convexo você pode usar a formulazinha maravilhosa que é essa. Então, você pode tanto usar a fórmula, quanto você vai pegar um polígono de um vértice, você vai passar as linhas formando a quantidade de triângulo. Então, a quantidade de triângulo multiplicada por 180 também vai dar o valor da soma dos ângulos internos desse polígono, tá? Então, aqui, ó, nós temos dois exemplos. Nós temos um exemplo aqui, ó. Vamos ver ele aqui rapidinho, pra gente terminar a nossa aula. Qual a soma dos ângulos internos de um icoságono convexo? Os icoságonos são polígonos que possuem 20 lados. Então, a soma dos ângulos internos dele vai ser como? A gente vai jogar na fórmula. Então, S é igual a N menos 2 vezes 180. Só que N é o número de lados. O número de lados desse polígono, desse icoságono, ele tem 20 lados, tá? Então, vai ser 20 menos 2 vezes 180. Então, 20 menos 2 deu 18. 18 vezes 180 deu 3.280. Então, a soma dos ângulos internos desse polígono, que tem 20 lados, é 3.280. Mas aí, diz a segunda pergunta. Qual é a medida de cada ângulo interno desse icoságono? Então, aí já está medindo qual a medida de cada ângulo. Polígonos regulares possuem ângulos congruentes, ou seja, ângulos iguais, tá, gente? Congruentes, ângulos iguais, tá? Assim, já sabendo que a soma dos ângulos internos de um icoságono é 380 graus, cada ângulo dele é igual. Então, a gente pegou 3.280 dividido pela quantidade de lados, né? Que temos, que é 20. Então, cada ângulo desse icoságono vai medir 162 graus. Gente, então é isso a nossa aula. Muito obrigada pela aula de hoje. Um abraço apertado e até a próxima aula.